Pedimos a sua grande e poderosa orientação neste maravilhoso culto de impartição de sabedoria. Guia-nos pela tua maravilhosa presença e pelo teu maravilhoso Espírito, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem, por favor, se sentar agora, neste momento. Eu realmente quero compartilhar algo muito importante e significativo com todos vocês, com grande alegria e expectativa. Este é o nosso culto especial de impartição de sabedoria divina e conhecimento profundo para todos nós. E estamos falando sobre o espírito de conhecimento, de fato, agora. O espírito de conhecimento. Amém. O espírito de conhecimento é, sem dúvida, um dos espíritos mais cruciais e importantes que você pode verdadeiramente conhecer e cultivar em sua vida. Amém. Então, abra comigo em Isaías 11. Do tronco de Jessé sairá um novo rebento, e das suas profundas raízes brotará um verdejante ramo. E o Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, e ele ter um break time igual e 0.5 SIGP, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza. Amém. E o espírito de conhecimento e de temor do Senhor, um temor profundo, santo e reverente. Amém. E essa combinação única e poderosa fará dele alguém de entendimento muito rápido e profundo no temor do Senhor em todos os seus caminhos. E ele não julgará segundo a vista dos seus próprios olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas com justiça julgará os pobres e repreenderá com equidade. Você está me ouvindo? E LP um break time igual em 0.5 SIGP? E ele ferirá a terra com a vara de sua boca. Agora, o conhecimento, o espírito de conhecimento, é um dos importantes ramos do espírito de sabedoria. Se você quiser usar apenas uma palavra, pode usar o espírito de sabedoria. Mas o conhecimento é, de certa forma, uma parte essencial do espírito de sabedoria. E ele ter um break time igual em 0.5 SIGP? Porque a definição de sabedoria em inglês, porque essas palavras precisam significar algo. Não pode ser tudo a mesma coisa. Elas não são a mesma coisa. Espírito de sabedoria, espírito de entendimento, conhecimento e assim por diante. Então você percebe que o espírito de conhecimento é, por si só, muito único. Amém. E a sabedoria, em sua essência, é a notável capacidade de aplicar de forma prática o conhecimento que você possui e adquiriu. Você entende? Aplicar o conhecimento que você adquiriu, seja estudando ou ele ter um break time igual em 0.5 SIGT 1 viajando. Como aplicar? Então, alguém pode saber muitas coisas e você ver muitos professores e pessoas com muito conhecimento, mas... E eles podem até ensinar finanças, podem até ensinar economia, mas você percebe que eles não conseguem prosperar na prática. E ele ter um break time igual e 0.5 SIGP, você está me ouvindo?
Então, é muito importante prestar atenção a cada uma das diferentes palavras ou aspectos do Espírito de Deus. O Espírito de conhecimento é bem diferente. Agora, se você pegar o conhecimento isoladamente, o que é conhecimento? O que é o espírito de conhecimento? Veja, por exemplo, você pode ir para uma renomada universidade, pode estudar a complexa e desafiadora área da economia, como a grande maioria das pessoas influentes que já estiveram à frente da gestão econômica de muitos países em desenvolvimento e nações pobres ao redor do mundo. Como aplicar o conhecimento à luz das circunstâncias reais que você está enfrentando. E como usar todo o conhecimento valioso que você está recebendo para que você se torne alguém que realmente faz maravilhas econômicas acontecerem de forma significativa. É aí que você vê a grande diferença, a distinção crucial e ele ter um break time igual a 0,5 SIGT entre o conhecimento e a sabedoria profunda. Certo. Então, neste serviço de impartição de sabedoria, estamos reconhecendo a realidade de cada um desses diferentes aspectos do espírito de conhecimento. Tudo bem? Por quê? Porque um sem o outro acaba tornando o outro sem sentido. O melhor exemplo é o espírito de conhecimento e sabedoria e o espírito do temor do Senhor. Se você pegar o espírito do temor do Senhor, o espírito do temor do Senhor é o espírito que, tipo, eu tenho medo de Deus. Eu me lembro de Deus, eu acredito em Deus, eu temo a Deus. E eu atribuo coisas principalmente a Deus. Quando você tem o espírito de conhecimento, tudo bem, você sabe muitas coisas e então sabe sobre as estrelas, a lua, seja lá o que for, e então você diz que isso veio de uma explosão. Você vê? Ou seja, você não atribui coisas a Deus. Coisas que você sabe ou coisas que você descobriu, que anulam todo o conhecimento e fazem de você um tolo. Tipo, o que é o oposto de alguém que sabe das coisas. O espírito do temor do Senhor tem-se em algo fantástico. Então, como essas palavras em inglês têm esse significado, você deve respeitar que há uma diferença entre conhecimento, sabedoria, entendimento, conselho e até mesmo verdade. Tudo bem? Então você precisa realmente saber que Deus, em seu próprio e poderoso poder, está concedendo essas coisas maravilhosas através do seu Espírito Santo. Na verdade, o fato de ele chamar o conhecimento de um espírito deveria fazer você perceber que as coisas que estão realmente na sua mente são, de fato, espíritos. As coisas que estão na sua mente são espírito. Agora, todos nós desejamos experiências espirituais. Por exemplo, todos nós desejamos ter um anjo ao nosso lado. E todos vocês desejam ver alguém atravessando e perceber que era um anjo, ou acenar com a mão assim e então sentir algo e dizer: uau, isso é um anjo. Mas o mais próximo que você provavelmente vai chegar de fazer um contato real e significativo com o reino espiritual seria, de fato, um pensamento que surge na sua própria cabeça. Sim, quando há um pensamento na sua cabeça ou na sua mente,
você entrou em contato com o Espírito. Sim. Quando certos pensamentos vêm, existem dois tipos de pensamentos. Há pensamentos repentinos e diretos que surgem como talvez uma ideia. Nossa, ontem tive isso. Este é provavelmente o contato mais próximo que você terá. Você reconhecerá, verá uma barreira entre o físico e o espírito. Então, entramos em contato com o físico. Não é fácil ver ou contatar um espírito. O mais próximo que a maioria das pessoas vai chegar é um pensamento ou conhecimento sobre algo. Existem dois tipos. O primeiro, pensamentos repentinos. O segundo, pensamentos que permeiam opiniões e ideias. Quando você conversa com alguém e percebe a atitude da pessoa só de conversar, o que ela pensa, você consegue sentir a interação espiritual que ela teve. Espíritos ela interagiu. Se você encontra alguém, às vezes, de outra igreja e sugerem ir para a igreja de manhã e sair só à noite, essa pessoa pode, de fato, te achar completamente maluco. E isso realmente mostra com que espírito ela tem tido contato e qual a sua perspectiva. Se você conhece outra pessoa e sugere isso, é claro que a pessoa vai para casa às 2 da manhã, para casa à meia-noite. É normal. Então isso também mostra um certo espírito que está lá ao longo do tempo. Então esses são os dois contatos que você pode ter. Tudo bem. Então o espírito do conhecimento é um espírito espiritual. É por isso que quando você está derrubando, nem sequer diz derrubando demônios, derrubando a imaginação. É como se você quase pudesse trocar a palavra, o conhecimento ou a imaginação do Espírito. Você quase troca as palavras. E quando Jesus estava falando do Espírito Santo, disse que quando ele viesse, traria a sua memória, como se os Espíritos trouxessem coisas à sua mente. Então isso é espiritual. O mais espiritual não é pensar em tocar nas penas da asa de um anjo. Se você pensar nessas coisas, sempre vai achar que não é espiritual. Você será espiritual, mas pensa que não é. Mas mesmo recebendo a palavra, ouvindo coisas e tendo bons pensamentos e escrituras passando pela sua mente, isso mostra os espíritos que estão trabalhando em você. Sim. Se você for para a Europa, aposto que realmente não chegarei nem ao nível de 50 cidades. Eu realmente não chegarei nem mesmo ao nível de 50 cidades, de fato. Começarei com 1000 cidades, depois 10.000 e depois 20.000 cidades. Se você encontrar 100 garotos brancos andando na Inglaterra e conversar com eles, perguntar sobre Jesus Cristo ou sobre Deus, mais de 90 em cada 100 vão te dizer que não existe nada disso. Não existe nada como Deus. Não vou começar por 50 cidades. Quero dizer, a aposta que vou fazer com você não será por 50 cidades. Vou começar de 1000 para cima porque tenho muita certeza de que vou ganhar. Sim, não vou me dar ao trabalho de descer para 50 porque eu deveria ter me saído melhor com você do que em 50 cidades. Eu ficarei rico. 90 em cada 100 na Inglaterra, Alemanha, Noruega e França. Um homem branco é um pensamento penetrante. É uma ideia estabelecida e compreensiva de que não há nada como Deus. Sim. Se você mora lá e cresce naquela comunidade, esse espírito toma conta. Aposto com você que 90 em cada 100 vão te dizer que não existe nada como Deus. Não existe nada como igreja, não existe nada como Jesus Cristo. É um espírito que está lá.
Então, até hoje, você vê que poucos homens brancos que acreditam em Deus tiveram algum contato com a África. Como pastores brancos que pregam ou acreditam em Deus, eles dizem que ou já moraram na África antes, ou já saíram de lá, ou costumavam estar lá. Eles saíram, sim. Mas se eles são de lá, a partir dos 12 já é até um pouco tarde. Talvez 8, 6, 7, 8, 9, 10, especialmente 16, 17, quando adolescentes. Eles dizem para você não discutir essa besteira. Então, essas são as pessoas. Se você cresce na África, é mais provável acredite em Deus. Deus existisse. No parlamento, rezam, existe Deus. Presidente reza, vice-presidente reza, parlamento reza. Todos rezam. E isso é normal. A gente reza, a gente acredita em Deus. É um pensamento que se espalha que quando aquela potestade entra em um país, todo mundo deixa de acreditar. Essas são pessoas que são evangelistas e pessoas que escreveram a Bíblia, traduziram a Bíblia, foram até os confins da terra e morreram em nações estrangeiras. Esse é o tipo de influência do Espírito que os afetou tanto. E isso veio de pessoas como Robert Ingersoll, Tom Paine, Voltaire e Darwin, que introduziram ideias de que não existe Deus, que não há necessidade de Deus. Então eles falaram palavras e ideias entraram no sistema. Pensamentos de que não existe nada como Deus. Por que esse Deus? Devemos lutar por nós. E a Europa começou a entrar nessa dimensão. Se existe recentemente conheci alguém, disse a pessoa que amaldiçoava. Não amaldiçoou. Eu disse seu filho, um garoto branco, não vai acreditar em Deus. E hoje ele manifestou que não existe Deus, usado para falar bobagens e muita pena. Mas quando ele era criança, ele foi levado para a escola dominical. Sim. Não é que eu esteja curando vocês, mas para os espíritos que estão lá, teria sido melhor que eles levassem seus filhos para a escola secundária de Gama e ficassem aqui do que crescerem lá. Sim. Sim. Então os espíritos são como o conhecimento. Quando o pensamento está na sua cabeça, o espírito está em você. Kenneth conta a história de uma mulher, esposa de um pastor, que estava tomando banho. Ao terminar, vestia-se ao espelho quando Jesus apareceu e disse: "Vou te mostrar como demônios influenciam pessoas." Ele mostrou, em visão, a esposa do pastor no ministério e cantando há 20 anos. O pensamento veio. Ele a mostrou em casa. Ela estava em pé em frente ao espelho se vestindo. Ele viu a visão como um demônio veio, sentou no ombro dela, começou a falar com a mulher. Cada vez que a mulher só dizia: como assim? O que você está dizendo? Você é uma mulher muito bonita. Você teria tido fama e fortuna lá fora, no mundo. Por que você está seguindo esse homem todo esse tempo? Mas ela apenas se prendeu 3 vezes. Na terceira vez, ela ouviu. Então Jesus estava mostrando isso para ele na visão. Agora ela está ouvindo. Então a coisa se moveu do ombro dela para a cabeça. Ele viu que agora, disse ele, a mulher ficou como transparente e ele viu um ponto. A coisa se movendo para a cabeça dela. O pensamento e o espírito estavam na mente dela. Ele viu isso na visão como se fosse vidro. E a coisa agora estava na cabeça. Então, depois de um tempo, a coisa na visão, enquanto Jesus estava de cá mostrando para ele a esposa do pastor, a coisa se moveu da cabeça para cá, para o estômago. E ele disse, Jesus disse a Kenneth Hagin, que agora a coisa foi para o coração dela, está mais profundo.
Sim. Então, quando o pensamento entra em você, o Espírito entrou em você. Quando está no seu coração, aí já era. Então ela se voltou contra Cristo e deixou o marido. Essa visão, às vezes profetas, quando te veem ou estão em contato físico, ou te tocam, ou impõem as mãos para que tenham visões. Ele estava na casa do pastor e sozinho com a filha. A esposa foi embora, a filha ia dormir. Ele disse à filha: deixa o pastor orar com você antes de ir. Ajoelharam. Ele ajoelhou na mesa, dizia tomava leite. Quando ajoelhou, entrou na visão. Demônios agem. Esposa do pastor. Sim, você tem que ser extremamente cuidadoso com o que ouve. Para que possa conhecer alguém, uma pessoa amiga diga algo que não é familiar. Você leva algumas pessoas para Vestray. Você pode fazer isso. Você acha que é uma piada, mas vê que está neles. Você consegue. Eu não preciso de homem, não preciso disso, não preciso daquilo. E isso se manifesta até quando elas se casam. Vivem como se não precisassem de você. Elas dizem: não preciso de você, não preciso de ninguém, não preciso de nada. É assim mesmo. Você consegue, você pode fazer. Você não precisa disso, não precisa daquilo. O que parece brincadeira, muitas vezes é o que você leva a sério. Sim. É por isso que às vezes, mesmo quando você está fazendo amizade com divórcios, ou às vezes nem mesmo com divórcios, mas como alguém que está bem para você viver, sabe? Até mesmo sua própria mãe pode estar sugerindo coisas que um homem não é digno de seguir e sofrer. Você sabe, e esse pensamento nunca lhe ocorreu antes. Não vale todo esse sofrimento antes de você perceber que está tudo na sua cabeça e aí isso te controla. Ou você vê seu pai no casamento da sua mãe se desfazendo e começa a ter medo disso. Então algo entra, um pensamento entra em você. Eu nunca vou me casar, é. Um dia eu vi uma irmã, ela. Acho que naquela época ela até já tinha se casado, mas ela ficou anos sem se casar. Então eu tive uma palavra de conhecimento e disse: 13 pessoas te pediram em casamento e você disse não para todas elas. Ela ficou chocada. Eu disse, eu contei. 2 dias depois eu encontrei. Eu disse: você contou 13? Sim, sim. Todo mundo que pediu em casamento, sim. Não, não, eu não preciso do melhor. Os melhores irmãos. Quando eles pediam, a resposta dela era: ah, como eu e você somos tão bons irmãos e irmãs. Como uma ideia dessas passa pela sua cabeça? Como termos bons irmãos e irmãs. Estamos fluindo na igreja. Como é que te ocorre a ideia de casar comigo? Sim. Então, quando você assiste filmes, assiste certas coisas, algumas coisas entram, você não sabe. Olha, espíritos podem estar presentes, mas você não sabe o que é isso. Olha, pense no endemoniado gadareno. 6.000 demônios em um. Então é por isso que alguém uma vez fez uma pergunta: quantos demônios podem ficar na ponta do seu dedo? Sim, 6.000 estavam no caminho. Então, isso significa que vários pensamentos, ideias e fluxos de espíritos podem estar em você. Você nem sabe. E é como se você fosse à igreja e estivesse fluindo uma igreja,
Você acha que isso é normal? Sim, vários espíritos podem estar em você mesmo que você esteja na igreja. Sim, então é por isso que alguém perguntou quantos podem ficar na ponta do seu dedo? Talvez possível até 2.500 consigam ficar na ponta do dedo. É possível. É possível. Agora, a gente não sabe como eles são compartimentalizados. Quando eles saíram e entraram na cabeça dos porcos, preferiram suicidar a ficar com demônios. Disseram: preferimos morrer. Mas tanto poder demoníaco estava em um só homem. E você pode imaginar o fluxo de pensamentos. É por isso que, sempre que você encontra alguém teimoso, você sempre se preocupa com espíritos malignos. Porque a teimosia é como ter uma mente fechada. A gente fala com você, mas você não muda. A gente fala com você, mas você não muda. Falamos, mas você não muda. Preocupado com espíritos, você não pode ser movido. Isso é algo muito preocupante. É por isso que dizem que a teimosia é como idolatria. É um grande problema ou rebelião. Alguém quer lutar contra a ordem. Quando dizem faça isso ou quando dizem venha, você não consegue vir. E quando dizem mova-se, você não se move. Porque você sempre age assim. Você é assim. Você vê, é algo muito forte. Sua linha de pensamento está muito alterada. Sim. Quantos demônios cabem na ponta deste dedo? Nunca se pode saber. Talvez, quando chegarmos ao céu, a gente descubra. Talvez antes eu achasse que eram 250.000. Então, o louco tinha na cabeça a ideia de que precisava tirar as roupas e que ninguém jamais deveria dizer o que ele devia fazer, ninguém deveria controlá-lo. Não me controle, não me diga o que fazer. E você encontra isso na igreja quando pede algo para alguém. Então, pessoal, dizem que você pode, que você não pode entrar nessa área. Esse aspecto não. Eu não quero discutir essa área. É a mesma coisa. Você está negando acesso. Então você está negando o controle. Então, irmãos e irmãs, vocês precisam ter muito cuidado. É por isso que Jesus diz: preste atenção em como você ouve, preste atenção no que você ouve, preste atenção em como você ouve. Quem escuta o podcast e a mensagem percebe a transformação. Se você ouve, se você vem e ouve, isso está te mudando. É por isso que nunca senti preocupado em dar minhas dicas às pessoas, porque elas não ouvem. Ouço não vejo o que é, mas vou ouvir. Isso me afeta. O Espírito está entrando em mim. O Espírito entrou em mim quando ele falou comigo. Quando falam com você, espíritos entram em você. Jesus disse: as palavras que eu falo são espírito e dão vida. Vida. Sim. Então, um pensamento é uma das coisas mais espirituais. Aqueles que querem experimentar espíritos, quero sentir as penas. Sinto a pressão das asas de um anjo. Sim. A presença do Senhor está neste lugar. Posso sentir o roçar das asas dos anjos. Vejo glória em seu rosto. Certamente, a gloriosa e santa presença do Senhor está manifesta e plenamente presente neste abençoado e sagrado lugar. Posso sentir o roçar das asas dos anjos. Posso sentir o roçar dos anjos.
É como se os anjos tivessem passado e eu senti, tipo, um anjo acabou de passar por mim. Olha, o contato mais espiritual que você provavelmente vai ter é um pensamento, talvez um pensamento direto que simplesmente aparece na sua cabeça, seja do Espírito Santo ou de um demônio. Talvez você esteja fugindo de pensamentos demoníacos em nome de Jesus. Então, uma das coisas muito importantes e os pensamentos podem ser categorizados em pensamentos de sabedoria, pensamentos de conhecimento, pensamentos de entendimento, pensamentos de conselho, pensamentos de temor do Senhor, pensamentos de verdade, pensamentos revelatórios. Todos esses são pensamentos, tipos de raciocínio. Então, quando Deus quer te abençoar, Ele começa a te dar esses espíritos. Ele diz: eu liberei o espírito de sabedoria. Ele saberá como fazer isso. Então, quando comecei a igreja, Deus me deu o espírito de sabedoria para trabalhar com leigos e construir uma igreja. Sim, ninguém me disse para fazer isso, para trabalhar com o que eu tinha. Sim, para nomear pastores. Esse é um espírito de sabedoria que estava trabalhando em mim. Gostei da ideia e dos pensamentos. Um dia eu estava com um homem chamado Tio James. Tio James, e ele me disse, sabe, que ele estava falando sobre galhos. Ele me contou que era a maior igreja de Gana. Ele mencionou o nome, disse porque eles têm muitos galhos pequenos. Então, naquele dia, o pensamento entrou na minha cabeça, você vê pequenos galhos brilhando. É por isso que você pode conhecer uma pessoa, você diz e um pensamento entra na sua cabeça que você teve. E é um espírito que está entrando em você. Você ainda está aí? Um dia fui visitar um pastor. Ele me falou que muitos dos meus membros se mudaram para Enca e além. Naquela época, essas áreas distantes, fora de Acre. O futuro é isso. As pessoas não vão vir aqui. A igreja dele no centro da cidade. Ele só estava comentando algo. Mas me veio o pensamento de que as filiais que fui e comecei imediatamente antes dele começar. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Entra no teu povo com pensamentos, ideias, em nome de Jesus. É por isso que são as palavras de uma música que carregam os espíritos da música. Sim. É por isso que as pessoas às vezes nem conseguem acreditar quando Ida está cantando algumas de suas lindas músicas, que é aquela música que foi usada para o mal, carregada de espíritos de luxúria, carregada de espíritos demoníacos de fornicação, pode ser cantada numa igreja de forma completamente diferente e ministrar um sentimento totalmente diferente. Porque são as palavras que carregam o Espírito. É por isso que a Bíblia diz, sejam cheios do Espírito, falando entre vocês com salmos e hinos. Os salmos e hinos devem falar. Então, quando um cantor canta e a gente não consegue entender o que ele está realmente dizendo, ele só está. Não tem poder para ministrar, mesmo que sejam palavras cristãs. As palavras que eu vos falo eram o espírito deles e a vida deles. As palavras que estou falando são o espírito, sim.
Então é muito importante você acreditar que o Espírito Santo é o Espírito do conhecimento. Quando o conhecimento chega até você agora, o conhecimento, você sabe, é o Espírito que o que chamamos de pessoas espirituais realmente não gostam muito. Tipo, até mesmo a sabedoria é mais aceitável do que o próprio espírito de conhecimento. É por isso que eles diriam isso. Porque você é médico, como pode acreditar nessas coisas? Mas você é médico, como pode ir à igreja o tempo todo? Mas você não é uma pessoa instruída e a gente acaba formando o que chamamos de aberração. O que diz respeito àqueles que acham que têm conhecimento ou às pessoas instruídas? Por que uma pessoa instruída deveria acreditar em tudo isso? Porque alguém que está em um certo nível de conhecimento deveria se submeter a jejuns e orações. Porque pessoas espirituais com certas coisas de espiritualidade. Traga minha toalha. Traga minha toalha tal. É como se fosse isso que sentimos, a espiritualidade. É como se não combinasse com o conhecimento. Como se não combinasse com o conhecimento. Por isso, os carismáticos muitas vezes são deixados de fora quando se trata do espírito do conhecimento. Então, quando se trata do espírito do conhecimento, muito do conhecimento, certo, é encontrado por descrentes. Uma muito grande parte do conhecimento é encontrada por crentes e descrentes e está também nas mãos de descrentes. Satanistas ateus. Sim. A maioria das pessoas que você chama de doutores, professores, pesquisadores, cientistas, não tem nenhuma crença em Deus. E esse é o conhecimento que os cristãos regularmente extraem deles e usam para remédios e outras coisas, até mesmo aviões. As pessoas que construíram todas essas coisas que usamos todos os dias, nem sequer acreditam em Deus. Por causa disso, os cristãos associam conhecimento com incredulidade e com falta de espiritualidade. É quase como se alguém soubesse de alguma coisa. É como se ele fosse pouco espiritual. Tem pastores na cidade. As pessoas os consideram pouco espirituais. Uma vez alguém estava comentando sobre um pastor da cidade que estava pregando. Disse, esse homem, o que ele está pregando? Se este prega, ele mencionou um político secular. Então, esse político secular poderia vir à igreja pregar. Porque o que esse pastor prega é o mesmo. As pessoas têm palavras a dizer. Quando você tem esse tipo de pessoa falando na igreja, contamina o ambiente e envia espíritos. Agora, a Bíblia diz que todo dom bom, não apenas alguns, todo dom bom e perfeito vem do alto. Então, os bons dons que Deus dá aos seres humanos, porque Ele faz o sol dele brilhar sobre bons e maus. Em outras palavras, Ele faz a bondade de Deus e a graça de Deus aparecerem tanto para pessoas boas quanto para pessoas más. Então Ele dá grandes presentes a muitos homens maus. Se eles usariam o dom, lhe dariam glória é outra questão. Você está me ouvindo? Sim. Isso os faz dizer que não há Deus. Uau! Foi profetizado no livro de Dal.
o conhecimento aumentará, e é por isso que tantas coisas aumentaram. Muitos deles presentes, toda dádiva, todo cantor que canta em uma boa canção. A canção, se a canção for boa, foi dada a ele por Deus. Mas se ele usou a canção para a glória de Deus e se ele cantou para Deus é outra questão. Cada música. Veja Facebook. Muitas, todas as igrejas. O Facebook é o site que todos podem ter. Se você não tem um site, não tem um gerenciador de site, o Facebook está lá. Você só precisa entrar no meu Facebook. Então a maioria das pessoas migrou para o Facebook. E o fundador do Facebook, qual é o nome dele? Juki. Ele tem 27 anos, 29 anos agora. Sim, ele se declarou ateu. Não há nada como Deus. Você realmente vai dizer que não vai usar o Facebook porque o homem simplesmente diz que não existe Deus? Apple também é gay e ateu, é homossexual. E ele diz que não há Deus. Todos aqueles que possuem iPhones e iPads, com base nas informações que foram apresentadas, poderiam muito bem considerar que seus dispositivos celulares estariam comprometidos e, portanto, inutilizáveis a partir de hoje. Mas é quase como se o nosso bom senso dissesse que não, esse conhecimento que chegou também é para mim. Essa revelação que veio, eu acho que eu não sei porque Deus passou por essa pessoa, mas também é para mim e eu posso usá-la para a glória de Deus. Grande parte do conhecimento e da ciência que existe no mundo está nas mãos de descrentes. E quando os cristãos veem, eles não dizem, quando Galileu, você conhece Galileu? Quando Galileu começou a descobrir, fez um telescópio mais longo e começou a olhar, viu Júpiter e as 4 luas girando ao redor de Júpiter. Todo dia desenhava o que via. Você vê os desenhos dele redondos. E então ele usou um asterisco, uma estrela, uma lua, 2 luas, 3 luas ao redor de Júpiter. Então, no dia seguinte, ele viu um aqui e 2 aqui. Então, no dia seguinte, ele viu um aqui, um ano e um ano. Todos os dias ele desenhava o que via, ele não tinha saber. O que é isso? 1600. Foi quando ele começou. Foi quando ele olhou para o céu e viu Júpiter. Era considerado anti-Deus. Ele era considerado um inimigo da igreja. Para alguém se dedicar à astronomia, procurar estrelas, planetas e descrever essas coisas, é como se não temesse a Deus e estivesse vindo para prejudicar a igreja. O espírito do conhecimento foi bloqueado na igreja. Então você vê pessoas que se autodenominam espirituais e profetas, muitas vezes operam na ausência de certos tipos de conhecimento. Você até se pergunta como eles conseguem. Sim, é como se eu não precisasse saber de nada disso. Todas essas informações, todas essas novidades não são necessárias. O importante é me dar a minha torre, o mais espiritual. Você é. É por isso que o espírito conhecimento anda junto espírito temor Senhor. À medida que você vê coisas, você dá glória a Deus. Mas não é porque você sabe das coisas que você deixa de dar glória a Deus. Olhe para as músicas que algumas dessas pessoas cantaram. Eles poderiam ter cantado para Deus. Eles poderiam ter cantado. É isso que estamos fazendo. Estamos cantando para Deus. Estamos cantando para Deus. Somos abençoados. Você tinha uma melodia celestial. Eles não cantaram para o Senhor. Você cantou para alguma garota. Você cantou para algum amor imaginário. Algumas coisas nunca foram reais.
você nunca experimentou. Irmãos e irmãs, não sejam um obstáculo para o espírito do conhecimento. É um dos ramos importantes. Certo, agora, o que significa conhecimento? Talvez eu devesse explicar isso um pouco. É familiaridade com fatos. Veja se algo é um fato. É um fato saber as coisas. Familiaridade com fatos, verdades como: eu sei disso, não há nada de errado em saber as coisas, eu sei que isso funciona assim, eu sei que isso é isso, eu sei que há muitas coisas que são fatos, verdade. Familiaridade com fatos não é algo negativo, é por isso que eu quero que todos vocês vão para a universidade. Não, eu não quero que vocês sejam inferiores a ninguém. Todos vocês, especialmente as crianças que vocês amam primeiro, vão para a universidade. É por isso que nossa escola bíblica na Itália é como uma universidade. É por isso que até formados na universidade vão estudar lá. Lá é estruturado dessa forma e até mais. Até os formados na universidade, quando chegam lá, começam a reprovar porque percebem que é mais difícil do que a universidade. Provas por? Sim. Por isso o resultado da prova é um -1. Se você erra, perde um ponto. É -1. Você não deve mentir se não sabe. Diga que não sei. Não tente adivinhar. SH. Conhecimento também é familiaridade com um assunto ou ramo de conhecimento específico. Ramo de aprendizagem. Existem muitos ramos de aprendizagem. Qualquer pessoa que se exponha aos ramos de aprendizagem que você está ajudando a si mesmo está. Não há nada. Com licença, não há nada de negativo nisso. No que diz respeito à igreja, os ramos da aprendizagem da engenharia. Muitas vezes eu já fiz isso. Eu já corrigi engenheiros. Eu pergunto para eles: você não é engenheiro? Não se chame de engenheiro. Não é isso que um engenheiro deveria fazer? Isso nunca foi negativo para mim. Eu subo no andaime, vou até o topo e questiono o que eles estão fazendo. Sim. Posso te mostrar várias fotos minhas subindo em prédios, fazendo inspeção. Mesmo que eu não saiba certas coisas, eu sei de outras que me ajudam. E eu já vi muitos engenheiros mal intencionados, que se eu tivesse deixado minha vida nas mãos deles. Um ramo do conhecimento nunca vai te prejudicar. Outro ramo do conhecimento, o direito. Como isso pode te prejudicar? É quando você não tem o espírito do temor do Senhor. Aí você não vai entender. Sim, direito. E veja, as pessoas dizem: um pastor, a igreja está registrada no nome da igreja. Aí ele levanta e diz separando. Ele começou a igreja. Ele está levando o prédio. Eu vi um pastor assim, completamente ignorante da lei. O ramo do direito está ausente na cabeça dele. Mesmo assim, ele dizia: traga minha toalha, pegue, receba. Ele dizia que isso era espiritualidade, espírito de conhecimento, de um ramo do saber. Foi para o tribunal com a igreja e brigou na justiça. E a igreja também brigou com ele. E processos judiciais demoram. Sim, mas no final foi decidido. Você perdeu. Saia da nossa igreja. Você não pode levar nossa igreja. O mesmo vale para todos os nossos faróis. Você não pode levar nenhum deles. Vamos lutar com você legalmente de todas as formas. Se você realmente tentar, até mesmo os membros da comunidade vão lutar com você espiritualmente.
e ele ter um break time igual e 0,5 SIGT, sim, as pessoas, de fato, não sabem o que isso verdadeiramente significa. Nós, africanos, não conhecemos muito sobre o ramo do direito. Quase todos os casos que levamos como país para o internacional, nós perdemos. Todos os brancos escreveram tudo, documentaram tudo e protegeram. Você nunca vê um branco fazendo negócio sem se protegido. Você paga a passagem para ele vir. Ele nunca perderá chegando. Certa vez, alguns brancos vieram fazer algum trabalho. Então um dos meus me perguntou: você não vem cumprimentá-los? Eu não preciso cumprimentar. Eles estão aqui por dinheiro. Eles estão aqui, assinaram um contrato. Eles não têm interesse em amizade, ou veja bem, nós, negros, somos amigos. Você entende? Somos amigos e nos relacionamos. Não é assim eles entendem. Toda vez que uma pessoa negra conhece uma pessoa branca, há um contrato onde os negros perdem porque são mais para a amizade. E você vê pelo tipo de arranjo. Sim. Certa vez, um homem assinou um contrato com um restaurante apenas para alugar seu espaço. Parte do acordo era que, toda vez que eu passasse, eu poderia comer. É tipo comer por amizade, entende? Amizade não era só aluguel, mas também comer. Então, conhecer os ramos do aprendizado não vai prejudicar a medicina. O que vejo como milagre é diferente do que pessoa leiga vê. Lembro que estava em país estrangeiro e irmão me disse que maior milagre que ele lembrava acontecido, digamos. Eu não mencionei o milagre. Algo que aconteceu. Na verdade, subiu no palco. Situação foi dramática. Mas foi o milagre que menos me impressionou. Mas foi o milagre que mais impressionou ele. Ele não entende de medicina. Sim, então, quando eu, no palco com o Dr. Gol, quando pergunto se é milagre, nós, médicos, ficamos impressionados. Se não é médico, se impressiona com o que não entende. Doentes questionam, como assim? Já fez tratamento. Então, quando pergunto o que é, aí eu acabo percebendo que, essa pessoa está prestes a morrer. Mas a família ou quem quer que seja, me disseram que ele já foi ao médico, já fez tratamento, agora está tudo bem, ele voltou para casa e tudo mais. Mas eles não sabem que é isso. Você está indo. E aí você percebe que a falta de conhecimento em uma área de estudo afeta, mesmo que você diga que é espiritual. Pega a arquitetura. Quantos arquitetos em grana já projetaram um salão grande? Contamos salões. O maior de Accra. Esse aqui, sim, este aqui. Então, espera, quantos já projetaram um salão grande? Arquitetos, você percebe ao se relacionar com eles, como pastor, eles carecem de certas coisas. Você tenta explicar e eles nem entendem. Mas, acima de tudo, quando você é pastor e um arquiteto vem fazer algo para você, como você não tem nenhum conhecimento na arte desse ramo de aprendizado, eles vão projetar para você algo que você não consegue construir e que nunca vai conseguir terminar. Olha, um dia eu estava no Quênia e estava indo de carro para uma igreja. Alguém estava me levando para me mostrar um prédio.
Passamos por um prédio que estava em construção e eu apontei. Então, essa igreja está sendo construída há muitos anos. E o pastor me perguntou, como você sabe? Eu disse, pelo projeto eu consigo ver que vocês não vão conseguir terminar. Agora, ele já deve estar fazendo isso há muitos anos e não consegue terminar facilmente agora. Eu já vi tantos projetos impossíveis de terminar. Por quê? Por causa do meu pequeno conhecimento desse ramo de aprendizado. Espírito de conhecimento é fundamental. Sem isso, você neutraliza a sua sabedoria. Sem o temor do Senhor, conhecimento sobre doenças, avião, não serve para nada. Por isso, um pastor, alguém que trabalha para Deus, precisa saber mais sobre áreas do conhecimento. Isso é importante. Uma vez, com um engenheiro novo que nunca tinha trabalhado para nós, ele disse, deixa comigo. Eu disse, nunca diga isso para mim. Eu nunca vou deixar nada nas mãos de ninguém aqui. Nós conseguimos entender, nós fomos à escola, conseguimos explicar o que você está dizendo. Use palavras em inglês. Nunca use essa frase aqui. Deixa para nós, deixa comigo. Nós não deixamos as coisas com você. Quem é você para que a gente deva deixar? Nós nunca vamos deixar isso para você. Explique o que você está fazendo. E porque você não tem nenhum conhecimento nessa área, você perde todo o seu dinheiro, perde tudo. Fica mais caro do que deveria ser. Tudo custa 10 vezes mais. Você está aí sentado dizendo isso. Deixa para o engenheiro. Um dia eu fui até um certo pastor. Ele estava escrevendo uma constituição. Deixe para os advogados. Eu disse, eu deveria deixar para os advogados? Olha, eu nunca vou deixar isso para nenhum advogado. Eu mesmo vou escrever com a ajuda deles, com o conselho deles. Se eles estiverem dispostos a trabalhar comigo, sim, eu deveria deixar para você. É assim que as pessoas são. Um dia, pastor, eles vieram até ele. Ele tinha um ministério enorme, uma televisão enorme, tudo, o maior do mundo na época. Aí disseram, surgiu esse problema. Assim naquele dia se ouviu uma vozes depressa. Não se dá vozes depressa. Ele disse, isso é só algo pra gente resolver as questões que surgiram. Então ele assinou. Foi isso. A partir dali eles pegaram, assim que saíram da diretoria. Você não faz mais parte. Saia do campus. Deixe isso e fora. Sim, o ramo do conhecimento, digamos educação, também é um ramo do conhecimento. Eu já falei sobre engenharia, já falei sobre arquitetura, já falei sobre medicina, já falei sobre direito. Não estou falando de educação. Vamos falar de ensino universitário. Alguém perguntou, por que vocês não têm uma universidade? Nós não temos uma universidade porque não estamos administrando algo secular. Essa não é a minha vocação. E em segundo lugar, se você entende o que é uma universidade. Olha, se eu crio uma faculdade de medicina, não posso ensinar minha versão de anatomia, nem o que considero cirurgia e dizer que ele é cirurgião. Não, existe algo que é reconhecido como cirurgia. Existe um curso reconhecido como fisiologia. Você pode até criar sua própria forma de farmacologia e dizer que ensinou sobre medicamentos. Existe sim, o país tem. Se o país tem bom senso suficiente para saber que você não pode simplesmente criar uma escola e dizer que está ensinando economia, negócios, eles precisam de uma acreditação. Mas diga, são tipo de pessoas que podem ensinar. Deve ter no mínimo mestrado, doutorado, mestrado e mais MSc. Um deles é qualificado para suas diferenças, é o mínimo para ensinar. Então, qualquer pessoa que tenha essas qualificações ou doutorado ou superior, número 2, você deve ter certas facilidades, você deve fazer o que for. E este é o acordo curricular padrão aceito para cada disciplina. Você não pode decidir por conta própria. Então, mesmo que eu seja um líder espiritual, se eu criar uma universidade, eu não posso decidir como vou ensinar economia. Eu posso dizer que vou ensinar literatura, vou ensinar matemática, vou ensinar arte, vou ensinar isso aqui. E a parte mais triste é que, quando você diz que está ensinando religião, o que é reconhecido na universidade como religião? Não é o que ensinamos aqui. O que ensinamos na igreja é considerado por eles bobagem. Não existe pastoreio.
não há lealdade, missão, crescimento de igreja ou ministério pastoral. Não existe nada disso tudo. O que estão nos ensinando, para eles, não é nada. Então, se eu montar uma universidade, todas essas coisas, primeiro de tudo, Meniel, o fundador, sou qualificado. Eu não tenho um mestrado em ciências ou um mestrado em artes. Eu não tenho um mestrado em crescimento de igreja. Eu não tenho nenhum diploma. Então eu teria que chamar professores de religiões, céticos ou sem unção, ensinarem matéria. Com meu conhecimento em educação, não entendo por que montaria uma universidade para ensinar ciência política, etc., além de ajudar a educação no país. Mas, segundo o meu ministério, que é separado, as universidades da igreja não têm permissão para ensinar. Tem coisas que eles vão dizer, aulas eles vão falar que não contam nota aí, se você tiver tempo, para você. A Universidade Oral Roberts foi tirada dele. Disseram, não venham mais a este campus. Sim. Outras religiões veem a universidade como um local de oração e devem ser permitidas. Criar um centro para o multiculturalismo religioso é completamente diferente. Então é o conhecimento desse ramo que me orienta. É por isso que quando você vai ao nosso campus em Amacale, escrevemos lá que não queremos credenciamento de ninguém. Ninguém que pente ir e fazer. Porque quando você traz a acreditação para lá, isso significa que todos os ensinamentos sobre pastorear isso e aquilo serão jogados fora. É isso que significa. Esse é o significado que você pode não saber porque não tem conhecimento. Você não tem conhecimento. Traga minha toalha. Traga minha toalha. Shabai ai ai. Salve agora. Então você acha que tem, mas não tem. Você não conhece esse ramo de aprendizagem. Então você pega as finanças da sua igreja e cria tudo em que você não acredita. E o que é o aberto, o que até desprezamos porque carismáticos, somos desprezados pelos ortodoxos. Eles nos desprezam. Somos vistos como igrejas ramificadas e em forma de cogumelo, que não são nada. Por isso, o que ensinamos e não ensinamos não é chamado de conhecimento na universidade. Então, aceitem que esse ensino crescimento de igreja é conhecimento, nunca poderão nos credenciar. Nós somos credenciados, como Harvard. Eles se credenciam sozinhos. Eles não pertencem a nenhuma organização. Não é verdade. Sim, alguns de vocês estão em universidades privadas. Contém-nos o que acontece lá, mas sem mencionar nomes. Nenhuma denominação se reúne no campus, mas os cerca de 60 muçulmanos encontraram um jeito de orar. E nenhuma denominação é permitida? Não, só uma. Incluindo a igreja que a fundou. Sim, agora eles se mudaram para fora do campus e construíram sua própria igreja. Então a igreja que eles fundaram não é permitida lá? Não, não. Há apenas uma igreja no campus para todos frequentarem. Sim, e muitas coisas. Eles não têm permissão para fazer isso. Você não pode nos dizer o que vestir. Eles removeram o código de vestimenta também. Quando fui lá pela primeira vez, havia um código de vestimenta. Os rapazes não usam shorts por classe. Você não usa roupas esticadas como uma dama. Não expõe. Levaram tudo embora. Usar blusas longas e copo. É ruim, quase atira nas pessoas. Você pode ver que alguém está quase numa aula. Foi fundada por uma igreja? Uma igreja grande. Uau! Muitas igrejas iniciaram universidades. E você tornou a caminhada uma experiência verdadeiramente muito mais fantástica e memorável. Mais alguma coisa?
Sim, obrigado. Fantástico. Falo sobre ramos de aprendizagem. Você não entender, mas porque você não sabe. Astronomia. Sim. Quando você estuda as estrelas, você pensa no Sol. Quando? Quando você vê as maravilhas deste sistema solar, que é apenas um pequeno sistema a partir do Sol. Mercúrio, Vênus, Terra. Você vê o Sol tão longe que nunca saberá que há um vento soprando dele. Como se o vento estivesse soprando em alta velocidade a partir do Sol que se aproxima. Você sabia? Não sei. Porque um ramo de aprendizagem está completamente fora do seu espírito de vida de conhecimento. E esse Sol, esse vento é visto no Polo Norte. Você pode vê-lo no Polo Norte ou em alguns países. Eles costumavam achar que eram anjos. Sim, mas depois descobriram que era um vento que vinha do... São os últimos resquícios desse vento. Ele soprou até a Terra. Não é só o calor, o vento chegou até a Terra. Depois da Terra vem Marte, depois Júpiter. Todos esses lugares são frios. É muito longe do Sol. E Júpiter é 1000, se a Terra é uma. Júpiter é 1000 vezes maior, com 54 luas ao seu redor. Temos um e fomos até o outro e voltamos e há mais. E eles enviaram uma nave espacial depois de 94, 95. Chegou a Saturno por volta de 2006 e está voando para a atmosfera em velocidade supersônica. Cheguei lá depois de cerca de 9 ou 10 anos e comecei a filmar os anéis ao redor de Saturno e todas as coisas que eles têm lá. Fantástico. Mas os cristãos não gostam de conhecimento. Estão prestes a minerar neste céu. Estão minerando asteroides e voando. Mas eles descobriram que há rochas importantes das quais precisam. 1 quilo vale bilhões. Então eles enviaram equipamentos de mineração para minerar estrelas cadentes. Mas, como cristãos, não queremos tais coisas. Uau, você está aí, você está indo para casa. Você consegue imaginar o quão longe Saturno está e quando eles começaram. Se eu te mostrar aqui, gostaria de poder te mostrar uma tela grande. E veja, você só quer se ajoelhar e adorar a Deus. Isso se você acredita em Deus. Sim, você só quer adorar a Deus. É incrível. Deus não se importa com sua ignorância. Em todos esses anéis, quando você voa sobre o planeta, que glória! Glória! A Terra é o único planeta cercado por uma linha azul. Todos os outros planetas são pretos, vermelhos ou marrons. A Terra que você vê ali é um aeroporto na cidade do Cabo. Eles têm um plano especial que vai na vertical. Se você puder ir lá, é assim. Ele sobe direto. É usado para ver a linha azul. A Terra inteira é. O único planeta azul é o único lugar com oxigênio, ar, água e vida em todos os outros lugares. Específico. Tudo estará muito frio. Sim, sim. Agora vê, o conhecimento ajuda porque não sabe ainda está por aí. E ao voar além de Saturno, Netuno e Plutão, você tira uma fotografia do Sol. Você sabe o que aconteceu com o Sol? Lá, ele virou um ponto, uma estrela. Sem saber que o Sol era uma das muitas estrelas, era só isso. É como um planeta
pequeno. Um planeta pequeno da estrela, um dos vários pontinhos. Eles encontraram estrelas maiores a Calis, mil maiores. Alcuno, estrelas brilham. O que não é estrela não brilha. É só que a luz está ali, mas a estrela, você a vê assim. Precisamos ter como vocês chamam, telescópio aqui para ver essas coisas. São ramos incríveis do conhecimento. Mas veja, pessoas como Galileu em 1600, aí a igreja imediatamente o rejeita. É uma televisão ruim. Catherine Kuhlman, ela teve muitos cultos de milagres incríveis. Nenhum deles foi televisionado nos meus cultos. Observe, é como se fossem coisas ruins. Ora, Robert Swain disse, não há nada de errado com isso. Podemos usar isso para a igreja. Podemos usar. Então ele disse, ok, quero televisionar todos os meus. Como você chama isso? Qual? Sem televisão. Há apenas 2 filmes de cabelo. Muitos cristãos rejeitam o espírito de conhecimento. Sim, é verdade. Exceto aceitar o conhecimento que você usa sem pensar. Talvez comprimidos para malária. O amador é algo que você nem pensa. Você usa sempre, mas não na mente. E na cura, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor elevará um padrão. E o inimigo, o padrão é que significa fazer desaparecer. Sim, é através da medicina. O Espírito do Senhor levantará um padrão que fará o inimigo desaparecer. Todas as doenças desapareceram. Teria morrido há muito tempo, exceto pelo espírito de conhecimento. É o erro, o grande erro que Naamã, o leproso, cometeu. Todos nós, veja, quando ele veio buscar a cura, disseram para ele ir tomar banho. E é como se dissesse, isso não é uma cura, isso não é espiritual. Você entende o que estou dizendo? Sim, não é espiritual. Você me mandou tomar banho. Sim, traga minha toalha. Você queria uma onda profética. Eu disse para ir e tomar banho 7 vezes. Sim, nós temos o nosso. Então, assim que há um elemento natural, que rejeitamos ou um conhecimento aparente. E quando não é do jeito, se envolve conhecimento. Se envolve medicina, Deus agiu. Se envolve medicina, Deus não agiu. Um dos profetas mais antigos, um grande, o apóstolo muito importante, construiu uma grande cidade em Chicago. Um dos temas principais dele era pregar contra os médicos. Sim, médicos eram demônios. Na opinião dele, medicina é uma coisa ruim. Quando você lê sobre os generais judeus, ele é o primeiro. Médicos eram demônios e diabos. E medicina é uma coisa ruim. Sorry. Então, fique atento. Veja, estou tentando te explicar para que você não rejeite o espírito do conhecimento. Sim. Quando você aceita o espírito do conhecimento, você se eleva. Eu vejo você se elevando. Eu vejo você se elevando. Quando você colhe tangerinas e laranjas, você usou conhecimento. Quando você faz um iPod ou um iPad, você usou conhecimento. Sim. O espírito do conhecimento não é ouvir, é. Estou lhe dando as definições. Eu disse número 1 é conhecimento fatos, ápice e verdade. Número 2 é familiaridade, ramos aprendizagem. Número 3 é o conhecimento da familiaridade adquirida através de locais turísticos, aquilo que você já viu antes. É por isso que levamos pessoas para o exterior. Talvez você não saiba. É por isso que, mesmo para se tornar bispo, é preciso ter viajado bastante. No farol, você não pode ser um bispo.
bem viajado. É um conhecimento que você adquiriu pelo que viu antes e pela experiência. Sim, isso mostra a ausência de um espírito de conhecimento. Como você pode ser bispo aqui e depois tentar ditar o que deve acontecer no Canadá quando você não tem ideia de como é viver no Canadá? Você nunca viu um trem funcionando. Você nunca viu um trem funcionando antes. De bonde, você não sabe o que é. De trem, você não sabe o que é. De metrô, você não sabe o que é porque nunca esteve em um. É o conhecimento adquirido por visão e experiência. Não é que você precise morar lá, mas você conhece essas coisas. Sim. Por isso, parte do treinamento é viajar. É por isso que tenho certeza de que o governo está sempre patrocinando pessoas para fazer viagens, várias viagens ao exterior, para melhorar. Não é verdade. Veja, os ganeses estão entre os africanos ocidentais mais esclarecidos. Estou te dizendo, até mesmo Gana é um país muito avançado. Estamos sempre reclamando, mas é um país muito avançado em relação aos outros. E uma das razões é porque os ganeses, desde o início da nossa independência, viajam. E isso torna os ganeses mais amplos. É por isso. Você não viu quase todos os banheiros assim? Há uma piada. Uma nova piada sairá disso. Agora mesmo tem piada sobre tudo. Não é verdade? Sim. Eles vão inventar um desenho animado ou algo será dito. Ei. Sim, um filme em como é chamado Julgamento, dedo 1 e 2. Sim. Amém. 10 de Provérbios, capítulo 1. Estou falando do espírito do conhecimento. Provérbios de Salomão, filho de Davi. Saber, sabedoria, instrução. Instrução. São todas palavras diferentes. Tenta explicar. Cada uma tem diferença. Instruções dadas a quem pilota aviões. Por isso, ao aprender a pilotar, ensinado por instrutor, pois ideias não são importantes. Você entende? Sua opinião não é necessária. São apenas instruções que estão sendo dadas. Você tem que seguir o que está sendo dito ou você vai morrer. Faça isso, faça isso, faça isso. Cada palavra tem um significado diferente e cada uma delas é algo. Está no mesmo campo. É como medicina. Um dentista, um cardiologista, um clínico geral, um ginecologista, é tudo medicina. Mas é um pouco diferente e todos têm grandes implicações. Instruções são dadas. Seu tempo de voar está prestes a chegar em nome de Jesus. E voar é para aqueles que conseguem seguir instruções. Sim, você já trabalhou tempo suficiente. Eu disse que você já trabalhou tempo suficiente. Suas opiniões e suas ideias não são necessárias. Quantas vezes nós, como pastores, ficamos tristes por simplesmente dizer, case com essa pessoa.
case com essa pessoa. Eles não entendem. Nós que somos casados temos uma compreensão diferente do casamento. Sim, aqueles que não são casados têm uma ideia completamente astronômica do que é casamento. Você já estaria voando se tivesse recebido instruções. Disse, essa aqui, Maria. Um dia, um irmão me disse que ia deixar sua amada. Sim, porque eles tinham tantos problemas vindos das famílias. Então eu disse para ele, não vai embora daqui. Essa aqui é uma boa. Porque eu sabia que era uma boa. Porque eu consigo ver. Eu disse, não vá. Veja, alguns anos atrás, meu sogro, estávamos em um funeral sobre casamento. Se é certo casar uma segunda vez quando a esposa faleceu. Ele me disse uma coisa que eu não entendi na hora. Ele disse, se você encontrar uma pessoa boa. Eu perguntei, tudo bem casar depois de 1 ano, 6 meses, 2 anos? Ele disse que não importa o tempo. O que importa é se você vai encontrar uma pessoa boa. É isso que importa, não é sobre o tempo. Mas veja, é isso. É experiência e conhecimento. Essa experiência e conhecimento me fizeram dizer ao irmão, essa é uma boa pessoa. E ele seguiu a orientação. A orientação vai te fazer voar. Eu vejo você voando nesta vida e voando no ministério, em nome de Jesus. Digamos, por exemplo, que você está confortavelmente sentado em um avião, pronto para decolar para uma viagem. Disseram, aperte aqui e o avião vai descer. Você não. Da primeira vez que entrei em uma cabine, eu perguntei ao parar, como você sabe para onde está indo? Apontou e me mostrou. Tudo azul. Ele me mostrou um indicador para baixo. Ele disse, esse aqui, e era só uma coisinha assim, pequena. Ele disse, quando você gira isso, o avião inteiro vai saber. Então, um piloto. Aí ele decidiu me demonstrar. Sim, o avião. Ele demonstrou. Então estávamos voando, acho que 294 leste ou 294, algo assim. Isso é tudo que você vê aqui. 0, 45, 180 ou 90 mil, 180, 270, 360. Então, para onde você se volta na Terra, se ela for uma? Então a pista do aeroporto de Kotoka tem uma particularidade. Talvez seja na 73. Ao pousar, giro para 73 e o avião se alinha com o número 73. A pista está em 73 e o mundo está em 1. Então ele virou assim. E onde o plano começou a dar certo. Então você vê, eu disse que entendi. Vire-se para a classe. Pat vabsou pele height e completar a grain review. Não se trata das suas ideias sobre o que você pensa. Olha, um dia eu estava na cabine, estávamos pousando. Olha, certifique-se de que seu coração está bem antes de ir sentar aí. A velocidade do avião, você pensaria que vai bater, a velocidade máxima assim, sabe, é realmente impressionante. E sendo tão curioso, eu perguntei para ele e o piloto desligou o piloto automático e assumiu o controle. Eu disse, tanto faz. E ele estava pousando, segurou daquele jeito e pousou o avião. Eu disse, uau, sua opinião não é desejada. Um dia eu falei para uma certa esposa que estava brigando com o marido. Ela me perguntou, você está dizendo que eu não tenho? Eu disse, sua opinião não é necessária. Sua opinião não é necessária. Algumas pessoas têm medo de repreender esposas rebeldes. Eu pensei que sua opinião não é necessária. Você está tentando dizer isso como esposa? Eu disse, pergunte para uma esposa e pode acreditar em mim. Cale a boca. A opinião dela não é necessária aqui. Eu não me importo se ela. Eu não me importo. Ela não gosta.
Cale a boca. Você é uma destruidora. Sua opinião não é desejada neste casamento. Deixe seu marido liderar em paz. Besteira. Sim. Veja. As pessoas têm medo de. As pessoas têm medo de. Você não. Você quer ser amigável. Eu quero que todo mundo goste disso. Eu não. Eu não ligava. Eu sabia o que estava dizendo. Eu disse que opinião não é necessária aqui. E há momentos em que sua opinião não é necessária. E quando sua opinião chega, ela é destrutiva. Não sei por que você está de pé. Sente-se. Estou pregando sobre o espírito do conhecimento para receber instruções de um instrutor. Sim, para receber a instrução da sabedoria. Justiça. Justiça é outra coisa. Ó sim, justiça, lei, justiça, julgamento, equidade. São todas coisas diferentes. E quanto mais o espírito de sabedoria entra em você, mais você conhece essas coisas. Quando você não sabe, pode agindo e se arrepender depois. Todos aqueles que têm mais de 50 cidades, venham prender todos esses, e que esses sejam executados depois. Veja, porque com uma mente mais ampla, você não faria isso. Você não mataria todos eles. Não, não. Veja, é por isso que às vezes dizem que para ser presidente você precisa ter 40 anos, não 29. Veja, mais aspectos de sabedoria, conhecimento e compreensão chegarão até você. Mais agências, patrimônio. Fantástico. Para dar submissão ao simples e ao jovem. Conhecimento hoje. Para o jovem o quê? Para o jovem o quê? Para o jovem conhecimento. Sim. Mesmo no conceito de casamento, é um ramo do aprendizado. Sexo é um ramo do aprendizado. A maioria das mulheres que casaram não tem a menor noção desse ramo do conhecimento. Sim, elas acham que tem. Porque várias pessoas já dormiram com você. Isso não significa que você tem conhecimento na área do sexo. Especialmente se você estava dormindo com uma pessoa muito jovem. Ele não precisa de nada. Ele já é automotivado. Ele está bem, ele está bem. O que você der para ele está bom. Mas cristãos, quando você fala sobre sexo, cristãos, muitos deles até te criticam. Mas é um ramo do conhecimento. Por isso que eu disse que a gente sempre deixa os descrentes aprenderem tudo sobre tudo. E quando eles sabem, parece até que é satânico. Por quê? Não é satânico. Não é satânico. Você rejeitou o conhecimento em todos os aspectos. Conhecimento musical e lindas melodias. Algumas das melodias são tão fantásticas que você rejeitou. Sim, você não sabe de nada. De onde seu pastor sabe isso? Olhe o livro. Ei, seu pastor, veja o que ele escreveu. Olhe para ela, a estrela. Galileu viu estrelas, Júpiter. Ele está tentando dizer que Deus não é contra? Sim, o mundo é plano. O mundo, não é? Eles viam isso como algo contra a igreja. Uau, você ainda está aqui ou está vivo? Uau! Que momento incrível no Senhor. Não é incrível?
Não é incrível? Ah, o que aconteceu? Já está na hora de fechar em breve. Versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Olha, se você realmente não obtiver seus direitos básicos de inglês da classe 1, da classe 2, da classe 3 e da classe 4, você estará falando 3 vezes inglês no parlamento de uma forma muito mais completa. Você deveria ver-nos. Às vezes você vê pessoas explicando coisas econômicas maravilhosas que elas sabem. E eles estão explicando isso. Eles estão explicando isso em um tipo de inglês. Esse inglês é um inglês que surge por não ter feito a classe 1, ou não ter feito a classe 2, ou não ter feito a classe 3. De certa forma, isso afeta todo o conhecimento que você tem. Então, mesmo quando você apresenta, as pessoas podem achar que você não tem conhecimento. Respeite os sotaques e jeitos de falar. Pessoas sabem das coisas. Quando você ouve estações FM, eles não falam em inglês. Explicam economia e outras coisas. Eles entendem as coisas. Mas a classe 1, o inglês básico e até mesmo de casa, eu diria, isso acabou afetando todo o conhecimento que eles têm. É verdade. Então, quando você não obtém o começo do conhecimento certo, todos os outros conhecimentos que você obtém e vê que estão afetando tudo, suas estrelas, você descobriu sua medicina, você descobriu sua música, você descobriu as melodias, você descobriu a ciência, você descobriu a lei, você descobriu o nuclear, seja lá o que for. Você descobriu que tudo não significa nada porque você não entendeu o começo corretamente. Começa com o temor do Senhor. Uau! É incrível! Por fim, leia em Isaías capítulo 5. Você está aí? Não se esqueça de dizer amém para tudo o que é bom. Isaías capítulo 5, versículo 13. Por essa razão, o meu próprio povo foi levado cativo, porque eles não possuem o devido conhecimento. O cativeiro chega às pessoas porque elas não têm conhecimento. Quando fomos levados como escravos, não sabíamos o que isso significava. É por isso que vendemos nossos próprios irmãos, alguns de nós. Se você for procurar seus ancestrais, vai se surpreender ao descobrir que eles eram traficantes de escravos. Você não deveria se surpreender com a base legal para certas doenças na sua família por coisas que vocês fizeram. É cativeiro. Você sempre será livre. E seus homens honrados estão famintos. Homens honrados estão com muita fome, homens honrados.
Às vezes eu olho para as pessoas na igreja e me pergunto: esses homens honrados, por que estão famintos? Por que eles estão faltando certas coisas? Ele diz: porque o meu povo não tem conhecimento. Até mesmo o conhecimento de economia. E o conhecimento que está no livro. Aquele que possui é um dos maiores livros sobre prosperidade, se você conseguir tirar um tempo para estudá-lo. Sim, hoje de manhã eu estava ensinando para eles sobre 3 coisas: pobreza, pobreza intratável e desigualdade. Sim, pobreza. Pobreza intratável significa que não é fácil de tratar, não é fácil de curar, não é fácil de remover. E então a desigualdade e como ela surge. Você está escapando das 3. Não se esqueça de dizer amém quando ouvir algo bom. Você está escapando das 3. Você está escapando das 3. Você está escapando das 3. Eles são homens honrados, estão famintos e sua multidão está seca de tanto provar. Multidões, você vê onde não há conhecimento, é por isso que não há água. Água de berço nobre, não. Temos um campo de golfe aqui. A fazenda estava seca e uma pessoa branca veio trabalhar lá, fez encanamentos, cavou poços, conectou tudo e agora o lugar está verde. Uma multidão que secou de tanto provar não conseguiu fazer a água correr no campo de golfe. É o mesmo que tentar fazer a água correr num corvo. Sim, fazer correr na sua casa. Quando você abre, tem que fechar. A maioria dos encanadores engana, não conecta os canos direito. A maioria dos encanadores, a não ser que você nunca tenha contratado um. Reze para que a água nunca corra, porque se correr, vão estourar. Usam cola ruim. Conectaram. Olha, uma vez eu estava envolvido em um projeto, e aí eu consegui uma boa bomba, uma bomba caseira. Então a bomba colocou a pressão certa. O encanador veio e disse que todos os canos estavam estourando. A pressão está muito alta. Eu disse não, essa é a pressão normal. Maioria pessoas constrói casa, banheiro, vaso sanitário, balde. Não usar balde. Balde exterior. Ah, sim. Ninguém usa balde. Ninguém usa balde. Não tem canto nenhum. Não existe nenhum lugar onde se usa balde para buscar água. Não. Ou uma caneca. A gente não. Não existe nada disso. Ou ir buscar água e voltar. Meu povo está ressecado. A multidão está ressecada de sede. Por causa de quê? Falta de conhecimento. Você sabe quanta água estamos bombeando para o mar todos os dias? Um dos maiores rios da África é essa água. Água Labo Rio. Estamos enchendo o mar com água doce. Estamos enchendo o mar. Você vê se você não entende o projeto. Eu disse que estamos enchendo o mar.
Você nunca vai sentir o mar. Eu profetizo sobre a sua casa. Sua casa terá água encanada em todos os cômodos. Em cada parte haverá água corrente em nome de Jesus. E isso vai revelar o conhecimento que está em você. Sim, todos aqueles que não ficaram de pé. Você não terá sua própria casa. Você vê. Sente-se, sente-se. Eu disse para você dizer amém quando ouvir algo maravilhoso. Sua casa terá água corrente. Não haverá baldes na sua casa. Você não vai ficar sem nada para provar. Você vai parar de chegar em casa e fazer duas perguntas. Tem moço? Tem água? Em nome de Jesus. Essas duas perguntas você não vai mais fazer. Tem moço? Tem água? Não, não. Você está livre disso em nome de Jesus. Sente-se, sente-se. Eu só estou lendo a Bíblia. Desobstruir. Os homens estão sentindo fome. Ei? Multidões estão secas com pestes. Portanto, o inferno se expandiu. Veja, o lugar do sofrimento se torna maior quando não há conhecimento. Sem conhecimento, tudo de ruim multiplica. Pobreza ligada ao crime. Falta de conhecimento e má educação ligadas ao crime. As pessoas não têm habilidades. As pessoas não têm empregos. A maldade e o mal multiplicam todas as coisas ruins. Tudo anda junto. Portanto, o inferno se expandiu. As pessoas não conhecem a Deus e abrem a boca sem medida. Eles são glória e sua multidão e seu esplendor. E aquele que se alegra descerá até lá. Glória. A beleza se foi, a beleza está caindo. Multidão sem conhecimento. A igreja diminui, as pessoas ficam poucas. Todo mundo está migrando para o esplendor e para o que é bonito e grandioso. E aquele que se alegra, você nem consegue fazer uma festa. Muitos de vocês nunca tiveram uma festa de aniversário nem quando tinham 5 anos de idade. Nunca perdi esse negócio de a sua festa de 5 anos. Você vai ter uma festa para celebrar sua vida em nome de Jesus. Está dito. Aquele que se alegra descerá ao inferno porque não há conhecimento. Suas festas estão sendo marcadas enquanto eu falo. Aqueles de vocês que têm filhos e nunca tiveram uma festa feita para vocês, eu decreto que vocês terão festas para seus filhos em nome de Jesus. Festa de 1 ano, festa de 5 anos, festa de 10 anos, festa de 11 anos, festa de 15 anos, festa de 18 anos, festa de 21 anos, festa de 25 anos. Receba em nome de Jesus.
E o homem mau será derrubado. Você irá subir. Você subirá e o homem poderoso será humilhado. Você está escapando de toda humilhação. E os olhos dos altivos serão humilhados. Aceite você. Você escapará em nome de Jesus. Por isso meu povo foi levado cativo, porque não tem conhecimento. Isaías capítulo 5 e versículo 13. Fique de pé e levante as mãos. Vamos orar. Ore para que o espírito de conhecimento venha sobre a sua vida. Espírito de conhecimento. Seja qual for a área do saber que você precisa conhecer, receba conhecimento, receba. Seja qual for a área do saber que você precisa conhecer, receba graça. Quaisquer fatos ou verdades que você precisa saber, receba graça. Deus está te dando fatos, Deus está te dando a verdade. Toda experiência ou conhecimento visual que você precisa ter, receba visão. E que Deus te dê essa experiência para que você saiba o que precisa saber. Obrigado, Pai, pela tua grande saúde. Em nome poderoso de Jesus Cristo, coloque a mão sobre o seu coração. Pai, nós recebemos a bênção da tua maravilhosa mensagem, da tua maravilhosa palavra, do Espírito de conhecimento em nossas vidas. Que todos que impuseram as mãos sobre si mesmos recebam uma poderosa impartição do poderoso Espírito de conhecimento. Pai, eu imponho as mãos sobre mim mesmo e digo, dá-me o Espírito de conhecimento. Qualquer área do saber que eu precise, abre-me para ela. Senhor, que você seja aberto para todo o ramo do conhecimento. Que você tenha toda a experiência que precisa ter. Que você veja tudo o que precisa ver. Que você veja o porquê. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, obrigado pelo conhecimento sobre crescimento de igreja, evangelismo, a unção, pastoreio, ministério pastoral, evangelismo. Obrigado pelo conhecimento em todas essas áreas do saber. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Todos disseram amém. Abaixem a cabeça e fechem os olhos. Se você está aqui hoje e não conhece Jesus como seu Salvador, pastor, ore comigo. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Se você está aqui assim, levante sua mão direita e eu vou fazer uma oração maravilhosa. Eu preciso de Jesus. Eu preciso conhecer a Deus. Deus te abençoe. Eu vejo suas mãos lá fora também. Levante bem alto. Pastor, ore comigo. Eu quero Jesus. Eu quero conhecer a Deus. Eu preciso saber sobre Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Quem levantou a mão, venha. Venha, venha até aqui. Quero orar com você. Venha correndo para o trono da misericórdia, onde Jesus está te chamando. A graça dele será sua cobertura e seu sangue. Vai ficar bem aqui respirando. Vai trazer sua cura. Venha correndo para essa misericórdia. Vamos lá. Venha correndo para esse lugar. Veja o trono onde Jesus está te chamando. A graça dele será uma cobertura. O sangue dele vai fluir livremente. Isso vai trazer sua cura. Venha direto para esse trono de misericórdia.
Jesus. Venha correndo agora mesmo para esse precioso trono de misericórdia onde Jesus está presente. A graça divina dele será sua cobertura poderosa e abundante. O sangue purificador e redentor dele vai fluir para sua restauração e cura completa em sua vida. E isso vai trazer sua cura. Venha correndo para esse trono de misericórdia. Levante suas mãos aqui na frente e repita comigo: Jesus, obrigado por esta noite. Por favor, me perdoe pelos meus pecados. Eu confesso que sou um pecador, mas hoje à noite eu me abro. Eu abro meu coração para ti, Jesus. Por favor, me perdoe pelos meus pecados. Por favor, me purifique, me lave, me perdoe pela minha maldade. Meus muitos pecados têm caído sobre mim. Obrigado, Senhor. Nesta noite eu recebo Jesus como meu Salvador, meu Mestre e meu Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por ouvir minha oração. Por favor, escreva meu nome no livro da vida. Diga de novo. Por favor, escreva meu nome no livro da vida. Hoje à noite eu registro meu nome no livro da vida. Meu nome é. Diga seu nome. Meu nome é. Por favor, escreva esse nome no livro da vida. Obrigado, Jesus, por me salvar hoje. Eu te amo, Jesus. Eu te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Aleluia. Maravilhoso, maravilhoso. Você está animado por ter vindo receber Jesus e fazer essa oração maravilhosa? Uma oração pode mudar sua vida. No dia em que você se casar, o pastor vai dizer que você só precisa orar, ou seja, é só isso, você está casado. Basta uma oração, uma palavra, e sua vida muda para sempre. Amém. Qual é o seu nome? Quem? Estevão, Deus está mudando sua vida. Hoje marca um ponto de virada na sua história, sua vida. Nunca se esqueça de hoje. Amém. Deus tem um grande plano mestre para a sua vida. Vou te dar um dos meus livros. É chamado de como você pode se tornar um cristão forte. Que bênção! Uau! Que bênção! Amém. Levante as mãos, deixe-me rezar pelo seu pai. Não deixe que eles caiam no esquecimento. Deixe-os ficar até o fim. Nós te damos louvor, nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe. Para que lado eles vão? Por favor, acompanhe nosso pastor que está assinando com a mão aqui. Basta segui-lo por um segundo e você volta e bebe. Você pode se sentar. Confira uma boa oferta. Agora esta oferta. Amém. É uma oferta muito importante. Alguém pode perguntar por que você está dando essa oferta? Você está dando essa oferta para ajudar em algo que você não pode ajudar. Veja, Deus não pode ser melhorado por você. Você não está melhorando Deus com a sua presença ou ausência. Você é quem é melhorado ao servir a Deus. Você é abençoado. Bem-aventurado o homem a quem tu escolhes quando você é escolhido. Você é abençoado. Obrigado por me escolher. Amém. Então levante sua oferta. Eu amo esse versículo. Lindo verso. É lá de sua oferta. Coloque sua oferta e pergunte ao vizinho: é mesquinha? Avareza é. Como você descreveria isso?
Qual é o principal motivo pelo qual você não está dando o que tinha que dar? Vamos rezar, Pai. Obrigado por fazermos esta oferta esta noite. Em nome maravilhoso de Jesus, nós te agradecemos, Senhor Jesus. Amém. O que você está esperando agora? Deixe sua oferta. Você já orou pela oferta. Por que não vai em frente e a entrega?